Eu sempre falo de atender o telefone sorrindo. Por quê? Se eu atendo o telefone sorrindo, o meu paciente sabe disso. É a entonação de voz, como que eu me coloco, se eu estou sendo clara ao telefone. Eu sempre digo, quem que é a prioridade ali? O paciente que está no telefone ou o paciente que está na sua frente no balcão? Se o telefone toca, essa prioridade é sempre o telefone, porque esse paciente não sabe as 1000 tarefas que você tem que fazer ali, ele não está vendo isso. O paciente que está no balcão, você pede licença, fala, olha, um minutinho que eu já atendo o senhor, vou atender essa ligação, avisa, você vai atender, não corta o paciente, atende o telefone, porque isso é muito importante, esse cliente tem que ser muito bem atendido, e ainda mais se for a primeira vez dele. Sempre esclarecer as dúvidas, resolver os problemas, eu sempre falo do R de resposta, dos fatores César, o paciente quer resposta, o paciente quer solução, resolve o problema do cliente, seja ele qual for, se é horário, se é dia, é a prótese dele, ele está esperando chegar. E como que a gente começa essa interação? A gente começa desde a anamnese, ele preenchendo ali a ficha, falando da onde que ele vem, ele falando da queixa principal, por que que ele veio até a nossa clínica. Vocês vão descobrir essas necessidades do nosso cliente e vão levar para o dentista. Se ele quer fazer faceta, Invisalign, vocês têm que levar essa informação para o dentista que vai atender. E assim a gente vai começando a conquistar a confiança desse cliente. Como que eu faço a identificação desse cliente? Eu vou fazendo perguntas abertas. São aquelas em que o paciente necessariamente tem que responder sem ser sim ou não. O que que é pergunta fechada? Você gosta de ir ao cinema? Sim ou não? Perguntas abertas, como que o senhor ficou conhecendo a nossa clínica? Quem o indicou? Qual é o melhor horário? Por que o senhor nos procurou? São perguntas abertas onde ele vai ter que falar, se explicar, e isso vai gerando essa interação. E aí a gente começa a construir essa confiança, escutando o paciente, porque a gente gosta muito de falar, mas a gente não gosta de, muitas vezes, de escutar. E para que a gente crie essa confiança, a gente precisa escutar o paciente. A maioria de nós só escuta 25% e elimina os outros 75%. Ou seja, o verdadeiro entra por um ouvido e sai pelo outro. A partir do momento que a gente escuta o nosso cliente, a gente vai gerando, construindo essa confiança para que ele comece a ter essa interação entre as partes. Descobre o que ele quer e precisa, evita mal entendidos. Poxa, ele falou para você, você não prestou atenção, estava fazendo outra coisa. Isso vai melhorar a sua forma de prestar esse serviço. Você vai construir relacionamentos duradouros com esse cliente. Situações que impedem de escutar esse cliente: barulho, interrupções, distrações. A tecnologia, quando eu falo, é celular, rede social ligada no computador, isso não existe. O WhatsApp que vocês têm que ter ali é o profissional conectado no computador, é o profissional que tem que estar usando, às vezes, um celular da clínica. O pessoal deixa dentro da bolsa, vai lá de vez em quando, olha, tem que ser o profissional para que você esteja ali de corpo e alma atendendo esse cliente. E evitar estereótipos. Ah, o paciente fala demais, esse paciente é isso, esse paciente é aquilo. Vamos aprender a ouvir. A partir do momento que a gente aprende a ouvir, a gente se conecta com esse paciente, tem empatia, de repente ele foi muito mal atendido em outros consultórios, ele já vem com aquele pensamento, poxa, vai ser mais um atendimento ruim. E se a gente consegue fazer com que ele mude esse pensamento, a gente vai ganhar esse cliente. Não discuta com o paciente. Existem formas de se dizer não. Também nunca diga, nunca contraria, falar, você está errado, paciente. Não. Então como que eu vou dizer se eu não tenho o horário da sexta-feira às 2 horas? Você não tem realmente, mas como que você pode dizer? Simplesmente, não, esse horário eu não tenho. E fica olhando para a cara da dona Maria? Olha, dona Maria, eu entendo que a senhora só possa na sexta-feira às 2 horas, e como eu não tenho esse horário disponível no momento, o que eu posso fazer? Um dia antes eu faço todas as confirmações. E se caso eu consiga fazer algum remanejamento, algum paciente remarcar e eu conseguir trocar, eu coloco a senhora às 2 horas. Mas no momento, vamos colocar a senhora na quinta-feira, 9 horas da manhã, para que a senhora não perca a sua consulta e não fique sem atendimento. Você disse a mesma coisa de outra forma. O WhatsApp, ele veio realmente para nos ajudar
agilizar as coisas, mas entra naquele fator de resposta no qual o paciente quer resposta para ontem. Às vezes vocês vão acumulando ali muitas conversas e o paciente fica esperando que você responda como se você só tivesse aquele paciente para responder. O que eu sugiro a vocês? Tenham alguns momentos ali do dia de vocês que vocês possam responder todas. Se caso vocês não puderem atendê-los imediatamente, marca um horário, eu vou olhar o WhatsApp às 8, às 10 e ao meio-dia, de 2 em 2 horas, porque senão realmente vocês ficam reféns do WhatsApp. É sempre respostas completas, sem gíria, sem abreviações. Vai tratar de algum assunto mais importante, que esteja havendo de repente algum atrito, alguma situação, pega e liga, não é para utilizar o WhatsApp. Situações em que você precisa se acertar com o cliente ou mesmo fazer algum tipo de cobrança, já que não é um lembrete, aí tem que entrar e velho e bom telefone vocês vão ligar. Procurem escrever as mensagens. Se for uma mensagem um pouco longa, ou vocês forem divulgar um vídeo que o doutor ou a doutora fez, coloquem esses textos separados por parágrafos, dá um espaço, coloquem emojis. Os emojis, eles dão mais sentimento para aquela mensagem. Às vezes vocês escrevem ali tudo sem pausa, tudo abreviado, o paciente não vai ler aquilo não é atrativo para o cérebro. A partir do momento que vocês escrevem, separam os parágrafos, às vezes é grande a mensagem, mas isso atrai, ele falou, não, eu quero ler essa mensagem, ela está bem escrita. Os gatilhos mentais, eles são atalhos utilizados pelo nosso cérebro para a gente tomar decisão. Ou seja, são situações que o cérebro já identificou, já gravou, e se ele encontra uma situação semelhante, ele vai criar esse atalho e já tem uma resposta pronta ali, uma atitude que vai levar ele a agir daquela determinada maneira. Como que a gente pode utilizar esses gatilhos mentais no nosso dia a dia? Existem mais de 20 gatilhos mentais aí que são utilizados, mas a gente pode usar alguns desses. Eu coloquei os principais que vocês podem, no dia a dia de vocês, utilizar. É o gatilho da escassez. Vou dar um exemplo. Vocês estão iniciando uma agenda ou uma clínica, estão iniciando atendimento. Poxa vida, ainda não tem tantos pacientes, tantos clientes. O que você vai fazer quando a dona Maria pedir um horário? A senhora prefere de manhã ou à tarde, dona Maria? Eu prefiro à tarde. Eu tenho aqui de segunda a sexta qualquer horário que a senhora quiser. Aí ela vai ficar pensando, vai escolher o horário e nesse dia ela vai faltar. Por que ela vai faltar? Porque ela sabe que se ela não vier, o resto da agenda estava vazio. Você falou que não tinha ninguém. Mesmo que vocês estejam com a agenda vazia, vocês vão falar para a dona Maria que vocês têm na terça-feira 2 horas ou na sexta-feira às 3h40. E se caso a dona Maria faltar, vocês só vão ter horário dali uma semana, 10 dias. Aí a dona Maria vai pensar 1000 vezes antes de faltar naquela consulta e ter que esperar uma semana, 10 dias para passar de novo. Ela vai falar, nossa, eu vou ter que esperar, eu preciso terminar esse dente. Ela não vai faltar. Vocês vão utilizar o gatilho da escassez na hora de agendar a consulta. Isso pode ser para qualquer outra situação também. Quando a pessoa, o ser humano sente que aquilo é escasso, ele vai valorizar muito mais do que aquilo que está sobrando. O gatilho da reciprocidade. Quando a gente entrega um brinde para o paciente, quando a gente faz um dia da mulher e oferece algum tratamento, um presente, alguma coisa, no gatilho da reciprocidade, ele se sente meio que na obrigação de retribuir isso, fechando o tratamento ou até mesmo retribuindo de alguma outra forma, indicando um cliente, porque aquilo vai gerar essa reciprocidade nele da mesma forma que ele ganhou esse presente. E a gente também, quando o paciente fecha o tratamento, o que a gente faz? Ativa na gente o gatilho da reciprocidade, a gente dá um kit para ele. É assim que o cérebro já trabalha, a gente já faz isso inconscientemente. O gatilho da novidade, qualquer empresa, qualquer comércio utiliza. Na nossa situação aqui, como que a gente trabalha? Agora, na hora de você fazer o agendamento, você pode falar, nós temos aqui na clínica o scanner intraoral, além dele ter vindo para economizar tempo de consulta, ele é preciso, a senhora não vai ter que mais utilizar aquela massinha que vai moldar. O paciente vai falar, puxa, eu quero conhecer essa novidade. E ele vai vir até o seu local. Mesma coisa, você vai na loja de roupa, de sapato, lançamento da coleção primavera-verão. Poxa, eu quero saber, eu quero entrar na loja, eu quero ver o que é tendência agora. Dor
versus prazer. Tudo que aciona o gatilho da dor, o cérebro vai evitar. Isso é óbvio. Por que muitos pacientes deixam de ir fazer tratamento no nosso consultório? Porque causa dor, é desconfortável, é demorado. A partir do momento que também causa uma repulsa, o que a gente vai trabalhar? O inverso, a gente vai trabalhar o prazer. Como que a gente ativa esse prazer ou essa sensação de bem-estar dentro da nossa clínica? Oferecendo serviços que diminuam a dor do cliente. Aqui nós temos o óxido nitroso, o senhor não vai sentir dor no seu tratamento. Aqui nós temos o scanner intraoral, o senhor não vai precisar mais moldar com aquela massinha na boca que deixa a gente passando mal. Nós temos aparelho invisível, o Invisalign, não tem mais aqueles brackets machucando a bochecha. Tudo que a gente puder trazer para a nossa clínica, artefatos, técnicas, equipamentos que não gerem dor, que evitem a dor, a gente vai ganhar esse cliente, é um gatilho mental. E o da autoridade, a gente usa quando o cliente vem nos procurar. Ah, mas quem que é esse doutor que vai me atender? Ah, qual que é o nome dele? Ah, ele é especialista? Dentro do que vocês podem conversar e se comunicar com o paciente, vocês vão falar sim, o doutor que vai atender o seu canal, ele é especialista, ele tem técnicas para fazer o seu canal em apenas uma sessão. Nossa, poxa vida, eu não vou ter que ficar lá sofrendo? Não. Nosso ortodontista, ele já é ortodontista há 10 anos, ele tem as melhores técnicas e também o Invisalign, que são hoje os aparelhos invisíveis, no qual a senhora não precisará mais utilizar esses brackets, mas caso queira, sim, ele utiliza. Vou tirar meu siso, ah, sim, ele é bucomaxilo, seu tratamento vai ser rápido, sem dor, não vai ter problema no seu dente. O gatilho da autoridade gera no paciente, poxa, eu vou estar passando com uma pessoa que conhece, que tem conhecimento. Vocês podem trabalhar isso nessa comunicação, na hora de agendar, na hora de fechar o tratamento. A gente saiba que os gatilhos não é uma manipulação, e sim uma persuasão. Qual que é a diferença entre um e o outro? Manipular é a gente conduzir a pessoa, a decisão do outro, a pensar igualzinho a gente. Eu vou manipular essa pessoa. No caso dos gatilhos, você está persuadindo o cliente de uma maneira que leve ele a pensar e escolher aquilo. Exemplo, aqui na nossa clínica, como nós temos o scanner, o seu tratamento, além de ser mais rápido, não vai precisar usar aquela massinha que a senhora comentou comigo que odeia aquela massinha. Aí na cabeça do cliente ele vai pensar, poxa, será que eu prefiro passar por aquele sufoco de ir tantas vezes, ir lá e moldar e não dar certo, ou tratar aqui nessa clínica? Ele vai decidir por si só, mas você está ativando o gatilho mental da novidade, do dor versus prazer, você está persuadindo o cliente. A neurociência já estudou os gatilhos mentais e sabe que isso é uma forma de persuasão. Esse conhecimento da gente saber como é que o nosso cliente pensa, dos fatores César, dos gatilhos mentais, a gente vai conseguir proporcionar esse encantamento, que é transmitir segurança através do que a gente está oferecendo e vai provocar um desejo de consumir aquilo. Eu quero esse tratamento para mim. Esse é o melhor tratamento para mim nesse momento, porque eu não vou sentir dor, ele vai ser mais rápido, eu vou ter um resultado estético excelente. É provocar desejo. Quem não quer estar com um sorriso bonito? Isso é do ser humano. Lembra lá do quadro dos benefícios humanos. Todos querem estar bem. A estética, a aparência, ela é um dos benefícios mais desejados. Proporcionar esse encantamento vai desde o momento que você atende esse cliente até a finalização com o tratamento. Algumas das formas, algumas dicas. Reforça o que você ouviu. O paciente está contando lá aquela história. Poxa, mas lá não foi legal por causa disso, disso e disso. Você vai falar, poxa, dona Maria, é isso mesmo. Eu entendo exatamente o que a senhora passou lá e aqui na nossa clínica vai ser totalmente diferente. Você está reforçando o que você ouviu. Por isso que é importante escutar. Foca na solução do problema do cliente. É o que ele veio buscar, vamos focar nisso agora. E em contrapartida, eu sempre falo, não empurra o que o cliente não quer. Não empurra. E apresenta o preço por último. O preço sempre é algo que, depois de todo esse encantamento, depois de tudo que foi falado, o preço você vai apresentar por último. Quando a gente fala em vendas, isso são dados estatísticos. 65% das vendas só acontecem após a quinta
objeção do cliente. Ou seja, não vou fazer agora. Aí você manda um texto via WhatsApp, a senhora pensou melhor, viu? Vai te dar um não de novo. Só que assim, tem um detalhe. Quando ele faz uma objeção, é porque ele quer comprar. Se ele fala não e pronto, ele não quer, ou ele não gostou, ou ele vai procurar um outro lugar, porque ele não se sentiu tão confiante em tratar ali. Mas quando ele faz uma objeção, ele fala o porquê que ele não vai tratar no momento, ele tá se abrindo para você, para que você veja se você tem uma solução. Exemplo, não vou fechar porque eu tô sem tempo agora. Como que você vai vencer essa objeção? Mas se for por isso, dona Maria, eu consigo reservar um horário grande na agenda para que a doutora faça todo o tratamento possível em 2, 3, 4 horas, se for necessário. Poxa, eu conseguiria? Sim. Não, mas pensando bem, o tratamento tá muito caro. Mas se for por isso, dona Maria, eu consigo viabilizar isso. A gente divide em mais vezes, paga uma parte no boleto, uma parte no cartão, o senhor tem cartão de crédito? Assim sucessivamente. Poxa vida, mas o doutor que faz esse tratamento, ele só tá aqui bem no dia que fica ruim para mim. Bom, se for quanto a isso, a gente tem como ver se um outro doutor atende, ou se esse doutor poderia vir no dia que a senhora fazer essas facetas, nesse dia, a gente vai tentando vencer as objeções do cliente. E após essa quinta objeção, normalmente ele fecha. E que fique bem claro, insistir é diferente de persistir. Insistir, compra comigo porque eu sou bom, fecha aqui porque a clínica ortocia é melhor. Isso não é motivo para que o paciente feche com a gente. A ortocia não é a melhor clínica na cabeça dele. Para nós, a gente é a melhor clínica, mas na cabeça dele ele não se convenceu disso ainda. E tem um outro dado interessante, que 75% dos vendedores desistem logo na primeira objeção do cliente. Ou seja, a gente só consegue vender depois da quinta objeção, então a gente vai ter uma taxa de conversão muito baixa. A gente vai desistir logo de cara. Por que eu coloco esse slide? Porque esse treinamento de excelência no atendimento também está ligado com o financeiro. E o financeiro tem que ligar, tem que prospectar. Ele já faz a primeira venda ali, quando o paciente senta com vocês para fechar o tratamento. E ali ele não fechou, vocês já tiveram um primeiro não. Depois vocês vão tentar vencer essas objeções ali, naquela hora, porque ali é o timing da venda. E se mesmo depois de todas as objeções vocês não conseguirem fechar, vocês vão para o telefone. Então, se o senhor vai ver certinho com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, que dia da semana que vem fica melhor para que eu ligue para o senhor? Vocês vão combinar isso com o paciente. E naquele dia, naquela hora que ele falou, vocês vão ligar. Vocês vão tentar vencer todas as objeções ali na hora. Tem outro dado interessante, é da neurociência. O cliente, ele é mais propenso a fechar na primeira visita, porque ali ele teve a emoção, ele foi tocado pelo que ele precisa tratar ali na boca, ele viu a necessidade, a chance da gente fechar o tratamento é na primeira consulta. Se ele for para casa pensar, for ver e vai ver tudo que ele tem de conta para pagar, a casa para reformar, não sei o que, ele vai desistir. Isso é um outro dado muito importante e a gente vai fazer o possível para que ele feche. Meninas do atendimento, muitas vezes vocês vão ter que fazer algum fechamento, passar algum orçamento para o cliente, ali é a hora. Como que a gente vai fazer, agora que a gente já teve todas essas informações, na hora de fechar a venda? A gente vai tentar ativar os gatilhos mentais ali para o paciente. Exemplo, usando o gatilho mental da escassez. Esse valor que o doutor passou, realmente ele não vai ser por muito tempo. Pode ser que essa tabela mude mês que vem, daqui 2 meses, então eu não posso garantir que quando a senhora voltar, esteja o mesmo valor esse tratamento. É isso que tem que ser falado. E a gente está realmente com uma proposta de fazer pequenos reajustes na nossa tabela a cada 6 meses. Realmente, se o paciente não fechar hoje, ele vai estar com outro valor de orçamento daqui a um tempo. E não é mentira. Mas, assim, isso é uma forma de... Você não está falando para o cliente que não vai ser aquele valor. Falou, olha, pode ser que quando o senhor volte não seja esse mesmo valor. Porque realmente não são vocês que decidem pelo valor de tabela. É uma forma de ativar o gatilho mental da escassez. Ou vocês podem utilizar o gatilho da autoridade. O doutor ele é especialista há 17 anos em ortodontia. Realmente o senhor já não veio de outra clínica falando que ficou 8 anos de aparelho? Aqui o senhor vai resolver o seu problema. É a hora de fechar. Comecem a utilizar os gatilhos mentais para fechar a venda no dia que ele vai receber o plano de tratamento, porque ali é a hora. As situações que o cliente avalia antes de fechar, ele pensa ali na cabeça dele, puxa, por que eu devo comprar? A gente vai tentar
para ativar a relevância, a gente vai mostrar relevância para ele em tratar com a gente. Por que eu devo comprar de você e não do outro? Aí entra a credibilidade, fazer um nome na cidade, procurar oferecer o melhor serviço, não ter reclamações na rede social. A gente vai tentar gerar essa credibilidade, se ele ainda não conhece o nosso serviço. E por que eu devo comprar agora? É o senso de urgência. Isso, na verdade, é o dentista que passa. Ah, a senhora está com uma cárie, dona Maria, porém, essa cárie pode virar um canal. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui 2. A senhora vai correr o risco, vai ficar mais caro e vai doer. A senhora quer sentir mais dor do que já está sentindo agora com uma restauração? É nesse sentido que a gente usa a urgência. Entrega e qualidade, vai entrar a parte técnica, que é fazer o nosso serviço, e é o como a gente entrega esse serviço. Tem que valer a pena para o paciente. Aí só um slide que resume aí tudo que a gente conversou, esse relacionamento com o cliente, que vai desde serviço, confiabilidade, fidelidade, enfim, satisfação, inúmeros quesitos. Autocrítica. Aí a gente começa a se fazer uma autocrítica. A gente precisa se situar como que a ortocia é representada aí no nosso mercado, na nossa cidade. A gente está conhecido, o paciente indica, poxa, às vezes uma pessoa que não entrou, por que ela não entrou ainda na nossa clínica para fazer um orçamento? Principalmente na cidade do interior, a gente tem que ter essa noção que esse cliente ainda não entrou na minha clínica. Você está satisfeito com o atendimento que sua empresa oferece ao cliente? Nós, como ortocia, a gente está satisfeito? Será que a gente está fazendo certo? Do jeito certo? Você acha que o atendimento ao cliente pode diferenciar sua empresa no mercado? Sim, isso não tenho dúvida. E a sua equipe está capacitada para encantar os clientes? Será que a nossa equipe está capacitada para isso? Todos repensem aí como que a gente está atendendo os nossos clientes. Os nossos objetivos e metas: crescer nas vendas, reconhecimento profissional. A gente quer ficar conhecido sim nas cidades que a gente atua e inclusive nas cidades vizinhas, porque vem pacientes de outras cidades. A gente quer expandir a nossa marca, aumentar a equipe. Quanto mais pacientes eu tiver, mais eu tenho que aumentar a equipe. Eu preciso de gente, preciso de colaboradoras, preciso de mais dentistas, preciso de mais cadeira, mais investimento. Isso é a gente crescer. O conhecimento técnico, seja cada um na sua área, e todo mundo vai ter ganhos financeiros. Vamos àquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Olha só, quem falou isso foi Aristóteles. A gente fala assim, mas eu quero ter excelência no atendimento. Mas não é uma coisa que você faz, é aquilo que você faz todos os dias tentando melhorar aquela tarefa que você faz. Poxa, desse jeito não tá dando certo, eu vou mudar. É um hábito realmente, é todo dia, toda hora. Não, hoje eu tô com problema em casa. Então eu vou atender mal meu cliente. Não, a gente não tá falando aqui que é um hábito. Hábito você faz todo dia, independente se você está cansado ou com sono, é igual ir na academia, não é um hábito. Você levanta, faça chuva ou faça sol. Mesma coisa aqui. Vocês não levantam para trabalhar, faça chuva ou faça sol? É isso. De que adianta vocês levantarem cedo, ir para o trabalho e ir lá fazer tudo errado? Não faz sentido. Uma coisa não é coerente com a outra. Se você levantou cedo, pegou ônibus, foi lá, tomou chuva, chegou com o pé molhado, poxa, eu vou fazer valer aquele sacrifício que você fez ali, que você está fazendo. Então, eu vou fazer muito bem feito até o final do dia. É muito mais caro a gente trazer um cliente novo. O cliente que já é nosso, eu não gasto nada para trazer esse cliente. Eu quero que vocês prestem muita atenção para quem ainda não faz. Como que eu puxo? Como que eu sei para quem que eu vou ligar na hora de fazer o retorno? Mas vocês precisam saber marcar o retorno primeiro. Depois eu vou falar, caso vocês não tenham feito ainda. A Ortocia Bragança falou que não sabe onde marca o retorno. Então, vamos lá. Para marcar o retorno, a gente tem 2 lugares, tá? Que a gente pode marcar. O primeiro é aqui, ó, em atendimento, controle de retornos. Se você vier aqui, ó, novo retorno, vai aparecer a telinha de novo retorno para marcar. Motivo, prestador, paciente. Se quiser escrever alguma coisa de observação, gravar retorno. E por aqui também a gente consegue procurar. Se o paciente já tem algum retorno marcado, e aqui vai aparecer se ele já tem marcado, se ele não tem. Outro caminho é por aqui, ó, na ficha do paciente. Vamos supor que aqui no meu tratamento aqui teria um pacote de raspagem. Se eu vier aqui, ó, em finalizar o tratamento, vou finalizar o tratamento e a hora que eu finalizar, vai aparecer para eu marcar o retorno. Vai aparecer um campinho, vocês vão colocar a data e o retorno, o motivo do retorno. Vai aparecer lá naquela lista também. Para tirar um relatório de todos que estão marcados retorno ou de paciente que não tem retorno, vocês vão vir aqui, ó, em relatórios, pacientes com retorno. A gente tem até aqui o paciente com retorno,
Vocês vão colocar o filtro aqui e executar. E em atendimento, a gente tem também o paciente sem retorno. Vocês podem tirar esse relatório do paciente sem retorno e confrontar, ver se, vou marcar esse paciente, eu preciso marcar esse paciente, esqueci de marcar esse. Também é legal vocês tirarem esse, com retorno e sem retorno. Quem está começando aí que nunca fez, provavelmente vai tirar esse paciente sem retorno. Ou uma outra forma que vocês podem fazer, mas o certo é todos os pacientes com retorno, porque isso que vocês vão fazer do sem retorno ou buscar os pacientes que foram atendidos, isso vai dar muito mais trabalho para vocês. Então, se vocês fazem retorno para todos, a lista sai pronta. Então, vocês podem pegar o relatório de atendimento de 6 meses atrás, então nós estamos em outubro. Vocês vão pegar o relatório de atendimento de abril, de 6 meses atrás, e puxar todo mundo que foi atendido naquele mês, e na unha, vou ligar para esse. Só que vocês vão ter que ver cada um qual é o retorno, se é de raspagem, se é de implante, se é de odontopediatria. Vocês vão ter muito mais trabalho. Mas são N formas de trazer esse paciente de volta. O que não pode é não trazer. Aí lembrando que aqui nessa parte, para finalizar o tratamento, é só se realmente já tiver acabado todo o tratamento para finalizar ele. Senão não pode finalizar ele inteiro aqui. Ou separa o pacote de raspagem, se quiser controlar por aqui, pode colocar, separa o pacote de raspagem aqui e finaliza o tratamento, porque aí vai finalizar ele inteirinho aqui, ó. Um exemplo, esse aqui eu não ia poder colocar finalizado aqui ainda, porque tem 2 para realizar. Tem que estar terminado todos os procedimentos de dentro do tratamento para finalizar ele. Se alguém tiver dúvida como faz, depois vocês podem, chama a Rose, façam, não deixem isso para depois. Somente com os retornos, vocês conseguem lotar a agenda, assim, fácil dos dentistas. É 1000 vezes melhor vocês terem um paciente de retorno do que, de repente, colocar ali um paciente que seja de convênio, por exemplo. Não temos tantos pacientes particulares, a gente não pode dar vaga financeiramente falando para esse paciente. A gente tem muitos particulares que vocês têm que focar. Quero agradecer vocês. Coloquem em prática. Os treinamentos vão ser disponibilizados aí para vocês assistirem novamente. Eles vão estar resumidos, editados. Não vale a pena assistir de novo daqui 1 mês, daqui 2 meses, para que vocês reforcem aí todas as informações. A partir do momento que vocês colocam em prática, vira conhecimento.